O jogo ontem, empatamos com o Corinthians lá em Itaquera e eu acho que foi um excelente resultado. Vamos falar sobre isso, sobre outros assuntos que antecedem a grande final de domingo, mas daqui a pouquinho, depois da vinheta. Não sai daí não, que a gente já vai falar desse pós-jogo aí, de tudo isso. Só um pouquinho. Bem, amigos vascaínos e vascaínas do Brasil e do mundo, eu sou Fernando Rezende, falo mais uma vez aqui de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, para mais um vídeo do nosso canal Vascaínos em Ação. E ontem tivemos aquela pelada, né, da final do Mundial, né, aquela pelada lá que o Mulambo tomou na tarraqueta, e à noite veio o jogão, o jogo que realmente nos interessa, o jogo que realmente era importante pra gente, que era que foi o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Muita gente dizendo que o Vasco poderia ter se esforçado mais, poderia ter feito isso, aquilo. Vamos lá, minha opinião. Mas antes de dar a minha opinião, eu tenho aquele pedido que eu sempre faço para você, vascaíno e vascaína do Brasil e do mundo. Se você ainda não é inscrito no canal, vai aí, se inscreve, por favor, dá essa moral, é rápido, não paga nada, a gente não cobra nada, e aciona o sininho das notificações, para que toda vez que eu fizer vídeo, e todo dia eu coloco vídeo, que chegue até você, que você seja notificado e que chegue para mais vascaínos. E não esquece também de dar aquele joinha, aquele like, curte, comenta, compartilha o nosso canal e nossos vídeos aí para a galera toda que você conhece, seus familiares que são vascaínos, grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, enfim, ajude o nosso canal a crescer. Ontem o Vasco, na minha opinião, fez um jogo estratégico. Por quê? Vamos lá. Se o Vasco tivesse dado tudo ontem, tudo, ido para o ataque, com todo mundo, a gente sabe que o Corinthians não é um time fácil de se ganhar, principalmente jogando em Itaquera. O Corinthians tem um aproveitamento, parece que perdeu uma ou duas partidas só lá dentro de Itaquera, então era um jogo muito difícil para a gente. Aí as pessoas falam que, mas o Vasco poderia ter aproveitado porque o Corinthians jogou mal, o Corinthians jogou muito cadenciado. Mas, gente, aí que está o segredo. Não é que o Corinthians jogou mal, é que o Corinthians não conseguiu se adaptar ao estilo de jogo do Vasco. O dinizismo ontem se fez presente. O Corinthians não teve como atacar, não teve como impor, né, dentro de casa um futebol mais dinâmico, porque o Vasco não deu chance para isso. O Vasco dominou as ações, teve mais posse de bola, tá? Mas a partir do momento em que o Vasco se lançasse ao ataque, é lógico que ia dar condições de contra-ataque, de um jogo mais rápido do Corinthians. E ontem não era para arriscar. Ontem foram os primeiros 90 minutos. Se nós vamos jogar o último jogo em casa, vamos fazer valer essa condição, né? Essa vantagem que nós temos. Aí sim, domingo, o Vasco vai jogar amassando o Corinthians. Porque aí teremos o que? Além do clima, da torcida, teremos ao nosso favor um resultado, esse que nós tivemos ontem, que foi favorável para a gente. Se nós tivéssemos perdido de 1-0, de 2-1, ficaria um pouco mais difícil, porque já entraríamos com desvantagem. Agora não. O time vai entrar tranquilo domingo, o time vai colocar em prática tudo aquilo que vem treinando, tá? E foi muito notório, foi muito claro, ficou muito claro ontem, que o Corinthians é um time que treme em decisões. Treme. E ontem
ficou com medo, se acovardou, porque viu que o Vasco estava dominando principalmente o meio de campo. E que partida fez de novo o Thiago Mendes, hein? E que partida fez de novo o Cauã Barros, hein? Quando, por exemplo, Coutinho não foi tão bem, o próprio Ryan não foi o Ryan de outras vezes. Agora, Andrés Gomes, Cauã Barros e Thiago Mendes e Nuno Moreira na marcação, que o Nuno Moreira ontem, na minha opinião, ele foi muito mais efetivo, mais importante na marcação do que no ataque. Claro que ele cansou no final, mas aí é o que a gente sempre espera, tá? Mas hoje o Vasco, o time titular do Vasco, tem essa prerrogativa de quando um cansa, tá? O outro que entra, né, continua com a mesma pegada. Graças a Deus isso está acontecendo. O próprio Matheus França, que entrou ontem já no finalzinho, mas por quê? Porque o Felipe Coutinho, mais uma vez, morreu no final do jogo. Cansou e não teve jeito. Aliás, precisa se fazer uma análise fisiológica no Felipe Coutinho. Ele está muito aquém daquilo que ele já apresentou, daquilo que ele pode apresentar. Está lento, não está marcando, ele está sem explosão, está sem velocidade. Então, precisa-se... Aí é que está o maior problema hoje do Vasco. Só temos um meia, que é o Felipe Coutinho. Aí quando ele coloca o David na frente, ou um outro atacante na frente, e traz o Nuno para o lugar do Coutinho, quando o Coutinho sai, né? O Nuno já está sem perna. Aí não consegue mais atuar como meia. Enfim, mas não vamos falar de problema não. Eu acredito sim que domingo vai ser a melhor apresentação do Vasco no ano. Vamos ganhar muito bem, de no mínimo 2-0. Meu palpite é 2-0, gol do Puma Rodrigues e gol do Andrés Gomes. É o meu palpite para domingo. Então, essas são as considerações, vamos aguardar. Depois da final de domingo, a gente vai falar muito sobre janela, contratação, sobre Barca, quem vem, quem vai, enfim. Acho que não é a hora da gente ficar falando muito nisso, não. Mas, hoje, agora, o que mais nos interessa é esse título da Copa do Brasil. E, ó, o Rio de Janeiro não está preparado ainda para o Vasco ser campeão. Vocês vão ver o que é uma festa. A nossa festa não vai ser aquela coisa de... Não. Aguarde o Vascão. Aguarde essa torcida. Saudações vascaínas. E até o próximo vídeo. Fui!